Estamos falando do Rio de Janeiro. Nossa igreja está localizada no bairro de Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 450. E é com muita alegria que a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre os dons espirituais. Vamos fazer uma pequena revisão para que a gente possa se contextualizar. Nós estamos falando que após o batismo com o Espírito Santo, quando os discípulos estavam reunidos, 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, então eles foram revestidos de poder e então passaram a pregar o Evangelho com sinais. Então nós comentamos na aula anterior que assim que Pedro começou aquele discurso falando com os judeus, 13 mil almas foram salvas. E depois, então, Pedro e João, já revestidos do poder, cheios do Espírito Santo, eles foram até aquele coxo, no templo, e ali eles disseram: não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Mais 5 mil almas, passou então para 5 mil almas para Jesus, porque eles foram revestidos com esse poder sobrenatural. Pode passar. Ok, pode ler, por favor. Os dons são dados para que o povo perceba a presença de Deus. Os dons são concedidos aos salvos, para que possamos servir a Deus e aos homens com poder extraordinário. Isso, foi até aqui que nós chegamos na aula passada. Então esse poder extraordinário que precisa acontecer na igreja de Jesus hoje, espalhada em toda a terra, para que ela possa pregar com autoridade. Pode passar. Na Epístola aos Coríntios, encontramos a base doutrinária a respeito dos dons espirituais. A igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Ok, pode passar. Dizem alguns estudiosos da Bíblia que se a igreja de Corinto não tivesse os dons espirituais para edificá-la, exaltá-la e consolá-la, é possível que tivesse sido fragmentada e até mesmo destruída devido aos problemas lá existentes. Exato. Então a cidade de Corinto era uma cidade muito importante naquele período, e também aquele povo vivia na idolatria, imoralidade, culto que envolvia imoralidade, enfim. Era uma igreja problemática, mas Deus tinha pressa e ali o Evangelho foi pregado e muitas almas se converteram ao Senhor Jesus. Foram batizados com o Espírito Santo e receberam esse poder extraordinário que são os dons espirituais. E há quem diga que se não fosse a ajuda do Espírito Santo, os dons espirituais se manifestando na igreja, provavelmente diante de tantos problemas, a igreja de Corinto não teria caminhado, ela teria sim fragmentado e até mesmo destruída. Mas os dons espirituais fez toda a diferença, porque o Espírito Santo se movia naquele lugar e podia fazer como o Espírito Santo queria, E a igreja foi edificada, foi consolada, foi animada, foi orientada pelo poderoso Espírito Santo. Pode passar. Esta igreja tinha todos os dons, porém não sabia como utilizá-los. Por isso, Paulo precisou instruí-los a esse respeito. Ele disse: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso. O fato é que os irmãos lá na igreja de Corinto, eles não desconheciam os dons, não. Quando Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes, não é porque eles não conheciam os dons, não, mas porque eles não sabiam administrar os dons, Eles tinham conhecimento, até porque lá em Coríntios 1:7 diz que eles tinham todos os dons, mas eles não sabiam como lidar com os dons, E parece que hoje em dia, às vezes, em alguns determinados lugares é assim. A pessoa não sabe como lidar com os dons espirituais e às vezes as pessoas até se escandalizam. Mas quando nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra, nós sabemos encaixar todas essas coisas. Pode passar. É isso mesmo. Os dons glorificam a Deus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso que nós vamos ver sempre. O Espírito é o mesmo, Tudo vem do alto, do Pai das luzes, do Senhor. O Espírito
Apesar de ter uma variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pode ir. Ele ensina que há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Pode passar. Quem concede os dons espirituais aos servos de Deus? Quem concede? Vamos ver no próximo slide a resposta? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Isso quer dizer que Deus vai dar o dom para você o que Ele quiser, né? Nós temos que estar o quê? Disponíveis. Senhor, eis-me aqui, né? Eu quero estar prontinha para que o Senhor me conceda aquele dom que Ele quiser, aquilo que lhe apraz. Não é isso? Pode ir. Falaremos. 1. Os dons trazem unidade ao corpo de Cristo. 2. Os membros são diferentes, mas um depende do outro. 3. Uma igreja sem os dons pode ser fragmentada e pode acabar sendo destruída. Pode ir. O dom é o instrumento de Deus para trazer a unidade da igreja. Isso, irmãos. É o que está faltando nos nossos dias, não é verdade? Unidade. A gente vê que a igreja de Jesus, né, hoje está dividida. Mas o Espírito Santo, quando ele for derramado de forma abundante, antes do arrebatamento, antes do encontro com o Senhor Jesus nos ares, nós teremos pela palavra, como nós já estudamos em Efésios capítulo 5, versículo 27, que a igreja que Jesus veio buscar, ela estará assim adornada para o noivo, embelezada, né, ataviada, sem mancha, sem ruga, né, preparada para o encontro com o Senhor dos ares. Essa igreja estará cheia do Espírito Santo, né, e revestida com os dons espirituais. Pode passar. E assim nós teremos unidade. Vamos. A igreja é o corpo de Cristo. Os membros são diferentes, mas formam um só corpo para que um dependa do outro. Essa é a vontade de Deus, né? No meio do corpo de Cristo há unidade e, por outro lado, uma coisa, eu não preciso de você. Não. Porque você tem um dom que eu não tenho. Eu tenho um que você não tem. E quando nós estamos juntos, o Espírito Santo, ele se move em nosso meio e todos serão edificados. Nós não temos visto isso ainda, irmãos, na igreja de Jesus. Mas o Espírito Santo, quando ele faz, né, quando ele começar a derramar o Espírito Santo, e também depende de cada um de nós temos que buscar, né? É o que eu tenho falado todas as semanas. Se nós pararmos para pensar nessas coisas, somente aos domingos, então o Espírito Santo tem menos chance, né, de derramar no seu coração esse poder sobrenatural. Então você precisa cobiçar os dons espirituais, você precisa pedir ao Senhor, você precisa priorizar, você precisa pensar nisso todos os dias da sua vida. Pode passar. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Assim também é com o corpo de Cristo, para que um dependa do outro. Os dons reforçam a unidade da igreja. Onde há união, o Senhor ali ordena a sua bênção para sempre. Amém? Glória a Deus. Né? O Espírito Santo se agrada quando há união, porque ali o amor de Deus é manifestado. Né? E a coisa mais importante não são os dons, mas é o amor de Deus. Né? É a unidade no meio do corpo de Cristo. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Por isso que a ceia do Senhor, né, é algo assim sobrenatural. Nós não vemos, mas ali é um agir, um mover de Deus no coração de cada um de nós. Quando nós estamos juntos participando da mesa do Senhor, ali o Senhor ordena a sua bênção. E todos os momentos que nós estamos juntos, Deus derrama uma bênção sobrenatural. Você não vê, mas o seu espírito, ele é vivificado. Você passa a crer com facilidade. O seu espírito está sensível à voz do Espírito Santo, né? E como diz a palavra, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. E quando nós damos vazão ao Espírito Santo, aí que o Espírito Santo, ele consola a igreja,
Ele orvalha o nosso coração com a sua presença. Vamos prosseguir. Os dons espirituais são ferramentas que Deus nos dá para trazer unidade. Isso. O poder da unidade. Desculpa. Então, lembra que nós falamos das ferramentas? Né? Lembra que eu tenho sempre contado esse exemplo, que uma vez eu chamei um profissional na minha casa para fazer um determinado serviço, e ele chegou na cozinha e perguntou: a senhora tem uma chave de fenda? Ó, quem tem que ter é ele, não é verdade? Porque ele é um profissional, ele tem que levar as ferramentas. E a igreja? A igreja tem que fazer uso, receber essas ferramentas do Senhor para que possa utilizá-las na obra de Cristo. Nós estamos fazendo uma grande obra. Vamos repetir? Nós estamos fazendo uma grande obra e precisamos das ferramentas, que são os dons espirituais, que nos capacitam a ter uma vida digna, né, de servos de Deus, de levar a palavra do Senhor. Sem essas ferramentas, nós não vamos trabalhar com excelência, né? Pode caminhar. A igreja de Corinto tinha partidarismo, divisões, imoralidade e etc. Só não foi destruída porque tinha todos os dons. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Você já viu isso? Às vezes você chega para uma pessoa e diz assim: qual é a sua igreja? Ah, eu não tenho igreja não, eu sou de Jesus. Isso não é raro não, a gente encontra com frequência. E eu quero dizer para você, quem sabe você está me ouvindo em casa, você precisa, se você se encaixa nessa situação de que eu não tenho pastor, eu sou de Jesus, né? Não é bem assim que ensina a palavra do Senhor. Nós temos que ter um rebanho, sim. Nós temos que ter um pastor que zela pelas nossas almas, né? Nós temos que congregar, conforme eu falei, nós temos que participar da ceia do Senhor, nós temos que estar unidos. É a unidade, é o corpo de Cristo. Você não pode ficar fora do corpo. Imagina uma perna fora do corpo. Isso não existe, né? Então os membros precisam estar juntos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Então você é a oportunidade de você parar para pensar, né, e voltar rapidinho. Procure uma igreja evangélica que ensine a palavra do Senhor Jesus, né, que pregue realmente um Cristo que está vivo e poderoso, que salva. Amém. Que não precisa dar dinheiro para alcançar a salvação. Você não precisa. Por que eu falo isso? Existem muitas igrejas hoje que estão cobrando de uma forma ou de outra. Se você der uma contribuição, Deus vai fazer isso ou isso e isso pela sua vida. Não é bem assim, né? O Senhor nos diz lá em Efésios 2, 8, 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus, né? Isso não quer dizer que você não possa contribuir em alguma coisa na casa do Senhor. Isso não quer dizer, você pode sim contribuir, isso é bíblico, mas condicionar sua salvação a uma oferta, então sai dessa igreja, procure uma igreja que pregue o Evangelho. Jesus salva pela graça, liberta pela graça, né? Ele batiza com o Espírito Santo, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. De repente você não sabe o que é arrebatamento, é quando Jesus vai raptar a sua igreja, vai levar o seu povo para morar no céu, amém? Vamos continuar rapidinho. Outra coisa que aprendemos são que as manifestações do Espírito Santo são concedidas de acordo com a vontade dele. Quem escolhe o dom é o Espírito Santo. Os dons são dados única e exclusivamente por Deus. Ok. Recapitulando. Pode passar. 1. Os dons espirituais são atuais e bíblicos. Ok, atuais. Porque tem muita gente que pensa que o batismo com o Espírito Santo foi só lá naquela época dos apóstolos, né? Que não acontece mais, que Jesus não está curando mais, que isso não existe, que é fanatismo. Não é bem assim. Os dons são atuais, é para hoje, né? E é por isso que a igreja de hoje, a igreja de Cristo, não está agindo como antigamente, onde havia os sinais, né? Os apóstolos, os discípulos pregavam com autoridade, com sinais, e a igreja ia crescendo. Por quê? Porque o povo via os milagres, o poder do nome de Jesus que funcionava, e o povo ficava animado, não é isso? De ver o poder do Senhor se manifestando. Então os dons são atuais,
são bíblicos. Amém? Pode continuar. 2. Os dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Pode passar. 3. Os dons são concedidos à igreja para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Ok. Então você percebe na leitura que os dons são concedidos pela graça de Deus. Pela graça. Isso significa que não é por mérito de ninguém. Ninguém merece. De repente você está me ouvindo e diz, mas eu não mereço. Ele não merece mesmo. Eu também não mereço. Ninguém merece. Mas o Senhor, Ele quer dar. Da mesma forma que Ele quis dar a salvação para o homem que havia se perdido, que estava completamente distante de seus delitos e pecados, da mesma forma o Senhor quer capacitar a sua igreja para continuar a sua obra aqui na terra. Lembra que Ele disse que quando Ele fosse, nós faríamos obras maiores ainda? Você tem visto isso? Eu não tenho. Eu não tenho visto Jesus, os crentes hoje, operando maravilhas e os sinais diante dos nossos olhos, a unidade do corpo de Cristo. Nós não temos visto, mas se nós buscarmos esse poder sobrenatural que estava sobre os apóstolos e sobre os discípulos, certamente haverá uma mudança na vida da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode continuar. 4. Os dons espirituais ajudam, auxiliam os santos para que cheguem à unidade da fé. Pode passar. 5. Os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. 6. Os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Ok, nós estamos recapitulando os assuntos, os tópicos que nós já vimos na aula anterior, que já nós vamos mudar para outro assunto. Pode continuar. 7. O membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Ok. 8. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Ok, já falamos isso, pode passar. Pode passar. Agora pode ler, mas ao contrário. É o 9. Agora é o 9. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Então nós estamos repassando, relembrando que já nós vamos começar sobre o propósito dos dons. Pode passar. 10. Percebeu que os dons são concedidos pela graça de Deus e não por méritos pessoais? 11. Você não gostaria de receber alguns desses presentes? Ok? Então, você percebeu que para qualquer pessoa que é salva, primeira coisa que nós já falamos, já ensinamos, que primeiro é a salvação em Cristo. Deus te dá a salvação, aí você é um candidato a ser batizado com o Espírito Santo. Você não pode desistir dessa bênção, desse poder sobrenatural. É o batismo com o Espírito Santo, é para hoje. É verdade que em muitos lugares isso não é ensinado, mas está escrito na sua Bíblia. Você pode ler sobre, nós falamos no livro de Atos, que os discípulos estavam reunidos e veio do alto um poder sobrenatural e eles foram cheios do Espírito Santo. Sem esse poder, nós não podemos ir a lugar nenhum. E logo depois, os dons espirituais acompanhando os discípulos. Por isso houve aquela grande mudança. 3.000 almas para Jesus, 5.000 almas para Jesus. Só com esse poder que eu e você passamos a priorizar as coisas do alto, passamos a realmente a colocar assim, em primeiro lugar as coisas de Deus. Vamos pregar a palavra. Você tem a revelação de que esse mundo está perdido, distante de Deus, E você e eu, que já conhecemos a palavra, temos Jesus no coração, somos batizados, temos esse poder queimando em nosso coração. Então a pergunta é, você não gostaria também de receber esses presentes? Você que está em casa, é para você também, basta ser salvo, ter os seus pecados cancelados, lavados no sangue do Cordeiro,
dá esse poder para que você faça diferença na sua casa, no seu trabalho, né? Que Deus então coloque diante dos seus olhos pessoas para que sejam salvas, revidas, vidas transformadas. Deus quer fazer isso hoje. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode continuar. Agora sim, nós vamos entrar num outro slide que fala sobre o propósito de Deus. Todas as coisas, Deus tem um propósito. Eu quero dizer para você que está me ouvindo em casa, que a sua vida também tem um propósito, né? Se Deus te formou e te criou, é porque tem um propósito. Nada está fora do propósito de Deus, né? E é sobre esse assunto que é tão importante que nós vamos agora entrar com o propósito de Deus. Pode passar. O que é propósito? Se formos ao dicionário, vemos que propósito é a intenção de fazer alguma coisa, é um projeto, é um desígnio, algo que se deseja alcançar quando se faz alguma coisa, um objetivo, uma finalidade, um intuito. Propósito, então, é algo que projetamos, é o nosso alvo. Amém, irmãos? Então, o propósito de Deus é tudo isso, é um objetivo, a finalidade pela qual Deus fez alguma coisa, a intenção de Deus, né? É o alvo, é o propósito. E às vezes a gente encontra pessoas que já estão assim, cansadas da vida, ou porque não tiveram a revelação de que Deus é Deus, de que Ele é preciosa, é amada pelo Senhor, né? Então aquela pessoa, ela não entende que Deus tem um propósito na vida dela. Se ela mora aqui na terra ainda, é porque Deus não terminou, né, os planos, os propósitos na vida daquela pessoa. Então eu quero dizer que Deus tem propósito para você. Você que está me ouvindo em casa, sua vida é preciosa. Deus tem propósito sim, e pode fazer tudo novo. Depende de você buscar o Senhor, né? O Senhor disse: buscar-me e me achareis. Ele fez uma promessa: quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então Deus tem propósito em todas as coisas. Vamos caminhar. Os insondáveis propósitos de Deus. Quando Jesus deu dons aos homens, Ele deu dentro de um propósito, uma finalidade, um objetivo. O nosso Deus é um Deus de propósito. Tudo que foi criado por Deus, e Deus tem um propósito. Amém. Nós vamos repetir exaustivamente sobre o propósito de Deus, porque é necessário que eu e você tenhamos esse entendimento. Quando Deus dá os dons espirituais para a igreja, é porque Ele tem um propósito, Ele tem uma finalidade, tem um objetivo. Deus não dá nada se não tiver necessidade, sem propósito, né? Ou seja, por exemplo, eu faço um sofá. Um exemplo, para que eu faço? Para alguém sentar, não é verdade? Ou seja, tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo, para que alguém possa se assentar. Da mesma forma, os dons espirituais, Deus deu para quê? Porque Ele tem um propósito. E é sobre isso que a gente vai continuar desenvolvendo esse raciocínio, para depois nós falarmos dos dons. Pode ir. O sábio Salomão disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos pensar nisso? Né? Salomão disse que há um tempo determinado, né? E há um propósito, há um tempo também para todo propósito. Você vê que a palavra de Deus, ela vai se encaixando, né? Tem um propósito, tudo tem um propósito. A sua vida também tem um propósito, né? Pode passar. Tudo no mundo tem um objetivo. Tudo no mundo, na criação, tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Pode passar. Os dons espirituais dados à igreja também têm um propósito. Pode passar. Também era propósito de Deus salvar a humanidade através de Cristo. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ok, então, quando lá no Éden, né, o Senhor matou aquele Cordeiro que tipificava o Senhor Jesus. Então, quando Jesus morreu, é porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Salvar a humanidade. Não é isso? Através do sangue de Jesus. Né? João Batista, quando viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus tinha um propósito, como para que toda a humanidade fosse salva. Quem sabe você está me ouvindo e você acha assim: será que eu sou salvo?
Se ainda não é, então aproveite a oportunidade, entrega a sua vida para Ele, né? Porque o sangue de Jesus nos limpa completamente. Ele veio para morrer por toda a humanidade. Então Deus tinha um propósito quando Jesus morreu na cruz, para que todos pudessem ser salvos. Basta apenas crer que Jesus é o Filho de Deus. E você vai receber do céu, graciosamente, sem precisar dar dinheiro. Já que coisa boa? Viu isso? Que coisa boa? É pela fé, é pela graça. A salvação é um presente de Deus. Pode passar. Antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha formulado um propósito de fazer o seu Filho morrer pelo homem, salvar, dar vida eterna para todos quanto crescem nele. Ok. Então, Deus, será que ele foi pego de surpresa? Quando o homem pecou, quando o homem escolheu, né, se afastar de Deus, que foi uma escolha, né? Será que o Senhor não sabia que isso ia acontecer? Estragou tudo que eu fiz, aquele jardim maravilhoso. Será que o Senhor foi pego de surpresa? Não, não foi. Mas mesmo assim, foi vontade de Deus. Sempre tem relacionamento com o homem, com a sua criatura, né? E apesar de tudo isso, ele ainda quis fazer o homem, né? Antes do homem ser criado, formado pelo Senhor, ele já sabia. Mesmo assim, né? Ele quis fazer porque ele quer ter comunhão, relacionamento. Por isso que ele providenciou uma maneira de resgatar o homem dessa situação de pecado e voltar a ter comunhão com a sua criatura. Então, Jesus veio para essa finalidade, um propósito, morrer pela humanidade. Saiba disso. Só Jesus pode salvar a sua vida. Jesus é o único que pode ser mediador entre você e Deus. Não é isso? Pode continuar. Era propósito de Deus salvar a humanidade na pessoa de Cristo e reunir os salvos na igreja. E através da igreja mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Amém. Então Deus precisa contar comigo com a igreja. Contar com você, contar comigo. Para quê? Para que a sua multiforme sabedoria seja conhecida diante dos homens, de todo principado, de toda potestade. Né? Deus conta comigo e com você para manifestar a sua multiforme sabedoria. Pode passar. Propósitos. Em tudo Deus tem um propósito. Tudo o que Ele faz tem uma intenção, um objetivo. Os dons espirituais que Ele deu à igreja não fogem a esta regra. Pode passar. Então, qual é o propósito de Deus? É o que Ele escolheu fazer, é o que Ele determinou fazer. Ele revela a seus servos, por intermédio de Cristo, aquilo que cabe aos homens saber. Ok. Então, o propósito é o que Ele quer fazer, o que Ele deseja. Né? Muitas vezes nós não entendemos, mas é o que Deus quer fazer, o que Ele apraz fazer. Ele é soberano, né? Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, irmãos. Amém? Vamos lá. Glória a Deus por isso. Ele revela esses objetivos para a sua igreja, para os seus servos. Aquilo que nos compete saber, Deus nos faz conhecer. E nos faz conhecer em Cristo Jesus. Ok. Então, aquilo que Deus quer revelar, Ele revela para os seus servos. Né? E tudo que Deus quer revelar, irmãos, está aqui na palavra. Na palavra. O que aconteceu, o que você estiver vendo por aí, que não estiver escrito na palavra, é porque não vem de Deus. Porque tudo que Ele quer falar com os seus servos, com a igreja, está revelado na palavra. Por isso que eu e você temos que conhecer essa palavra. Nós precisamos comer a palavra, como o Senhor falou com Ezequiel. Coma desse livro, né? E você que está em casa, coma da palavra, né? Medite na palavra para que você não seja enganado. Amém? Pode ir. Tudo que compete ao homem saber se encontra somente nas Escrituras. Só um pouquinho, por favor. Às vezes nós encontramos pessoas que fazem perguntas assim, tolas, né? Perguntas que não têm sentido. Eu quero dizer para você que tudo que você precisa saber, que o homem precisa saber, tudo que Deus quer que você saiba está escrito aqui, né? Então, não fique pegando coisas que não tem nenhum valor, são coisas tolas, né? Então, tudo que Deus acha que o homem precisa saber estão escritas na palavra. Pode continuar. Porque Jesus é a expressa imagem de Deus, é a completa revelação de Deus. Ele mesmo disse: já não vos chamarei servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Isso. Você já encontrou alguém que pergunta assim, mas onde é que está Deus? Cadê Deus? Né? E a palavra nos diz o quê? Deus estava em Cristo. Amém? Amém. Deus estava em Cristo. E em Jesus Cristo, tudo que você precisa saber, você encontra na pessoa do Senhor Jesus. Pode passar. Como posso descobrir o propósito de Deus? Somente em Jesus Cristo. Porque em Jesus nós conhecemos tudo o que é necessário saber a respeito das intenções, dos objetivos e das finalidades de Deus. Jesus, nome sobre todo nome. Isso, Jesus é o nome que está sobre todo nome. Amém. Tudo que nós precisamos saber, irmãos, aqui na terra, para você alcançar a salvação, você vai encontrar na pessoa de Jesus. Sabe? Não perca seu tempo lendo outras filosofias, sabe? Que vão só te afastar de Deus. Mas tudo que você precisa, você encontra na pessoa de Jesus. Pode passar. Fique ligado. É por isso que quando falamos de dons espirituais, precisamos recorrer à Bíblia Sagrada. É a Bíblia que nos diz qual é o propósito dos dons espirituais. É ela que nos faz saber o objetivo que Deus tem quando deu aos homens os dons espirituais. Pode passar. Por que devemos recorrer à Bíblia Sagrada? Porque o próprio Jesus disse que tudo que ele ouviu do seu Pai, ele nos fez conhecer. E o próprio Jesus diz que a testemunha do que ele disse, do que ele ensinou, é a palavra de Deus. Ok, vamos pensar nisso que nós lemos, né? Então Jesus disse que tudo que o Pai tem para dizer, né? Ele ouviu do Pai, certo? Ele ouviu do Pai. Amém. E tudo está escrito na palavra. E a palavra de Deus é testemunha a respeito de Jesus. A palavra de Deus é que testemunha a respeito do Senhor Jesus. Vamos ler no finalzinho. E o próprio Jesus? E o próprio Jesus Isso. diz que a testemunha do que ele disse, do que ele ensinou, é a palavra de Deus. Isso. Lembra daquela música tão bonita, né? Tua palavra é luz, lâmpada para os meus pés, né? Se ela guardar. Então a palavra de Deus tem que estar, irmãos, assim, no nosso coração todos os dias. Amém. Nós precisamos criar esse hábito, né? Não é ler qualquer coisa, ou então gastar o dia em qualquer coisa. Quantas pessoas que nós sabemos que não lê a palavra, mas ela prioriza aquele momento da novela, né? Para tudo, desliga até a panela no fogão, mas vai assistir a novela. Então o povo de Deus tem que ser esperto, sabe? O povo de Deus precisa priorizar as coisas do alto. A sua vida espiritual, você não pode ficar sem ler a palavra nem um dia. Faça isso e você vai sentir o poder sobrenatural de Deus. Amém. Você vai estar tão sensível que já você vai ser batizado com o Espírito Santo. Né? Vamos caminhar. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Olha só que maravilha, né? Então é a palavra de Deus que dá testemunho de Jesus. São elas, Jesus disse, examinais, é um imperativo, ele está mandando você examinar a palavra, ler a palavra, porque é a palavra de Deus que testifica a respeito de Jesus. Pode caminhar. Ora, Jesus ouviu do Pai e nos deu a conhecer tudo quanto o Pai falou. Jesus disse que a sua testemunha, quem testifica dele são as Escrituras. Isto quer dizer que os dons espirituais somente são aqueles que se encontram nas Escrituras. Olha, isso é muito sério. Então vamos lá. Então Jesus, eu coloquei ali umas figuras para a gente não esquecer. Jesus ouviu de quem? A respeito de Deus. Ouviu de quem? Jesus ouviu do próprio Pai. Então tá lá, ele ouviu do Pai, né? Então tudo que o homem precisa saber está aonde? Na palavra, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, que testifica a respeito do Senhor Jesus. Tudo que você precisa saber de Deus, você precisa ir a Jesus.
Que aí você vai conhecer o quê? A intenção de Deus, o propósito de Deus. Não é isso? Podemos caminhar mais um pouquinho. Nenhum dom espiritual pode agir sem o Espírito Santo. A primeira coisa que aprendemos é que nenhum dom espiritual pode agir sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede dons à igreja. Aliás, ele é um dos dons que a igreja recebe da parte de Cristo. Ok. Então, quando você, depois que você tem a salvação em Jesus, o próximo dom que você recebe primeiro é a vida eterna, né? Jesus se entregou por você, por mim, pela humanidade. Depois você vai receber o poderoso Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Amém. Então, é o Espírito Santo, lê para mim, por favor. É o Espírito Santo que concede dons à igreja. Aliás, ele é um dos dons que a igreja recebe da parte de Cristo. Então você é batizado no Espírito Santo, então o Espírito Santo, ele te concede os dons espirituais, tá certo? Vamos caminhar. E a primeira coisa que nós percebemos que os dons foram dados aos homens com o propósito desejado por Deus. O propósito de Deus foi que nós fôssemos salvos em Jesus Cristo e que em Cristo prosseguíssemos a sua obra. Ok, então o propósito de Deus é que toda a humanidade fosse salva, né, através de Jesus, não é isso? E nós, como corpo de Cristo, nós estamos fazendo uma grande obra. Não podemos parar. Você não pode, você que teve a revelação que Jesus é Deus, você não pode mais viver para você mesmo. Você agora tem uma missão. Ou seja, Deus precisa de você para que você anuncie: ah, mas eu não vou lá para a África. Tudo bem. Então você trabalha para Jesus aqui mesmo, onde você mora, no seu bairro, no seu estado, no seu país. O que você não pode é fechar a sua boca, né? Então o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você estiver cheio da palavra, o Espírito Santo vai te levar a pregar, sabe? Vai queimar, você vai estar do lado do seu amigo, você vai estar no táxi, na fila do banco, você vai criar uma oportunidade, porque agora você tem a revelação de que Jesus é Deus, que o céu é uma realidade. Nós estamos no final dos tempos, nós estamos vivendo o final da era da igreja. Já a igreja vai ser tirada, vai ser um caos. Amém. Em todo o planeta. Todo cristão, toda parte do planeta vai ser arrebatado. Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que nós estivéssemos vigilantes pelos sinais que ele deu, né? Então já está muito próximo. Eu e você precisamos anunciar o Evangelho com poder, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Podemos caminhar. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok, então a palavra é, primeiramente, arrependimento. Sem arrependimento, você não faz parte do corpo de Cristo. Há pessoas que frequentam a igreja durante muito tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas que nunca foram salvos, né? Porque nunca se arrependeram. Então o fato de vir à igreja também não é sinal de que você está salvo. Você precisa passar pelo arrependimento, né? Ser convencido do seu pecado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quando você se convence que você é pecador, então eu quero ser um salvador, eu preciso, né? Quando você tem essa revelação de que você está completamente longe de Deus, você tem essa revelação de que você é pecador, eu preciso, eu quero esse Jesus. E aí você aceita: Senhor, eu quero. Então é necessário que você faça uma escolha. Você precisa fazer uma escolha urgentemente, enquanto você mora aqui na Terra. Você não sabe quando vai partir, você não sabe quando vai sair do planeta, não é verdade? Então você tem que aceitar hoje, ainda hoje, se você está ouvindo essa palavra e não tem a certeza da sua salvação, você precisa dizer: Senhor, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, né? Lava-me no teu sangue. E eu quero dizer para você uma boa notícia: que a salvação é imediata. Amém. Jesus te limpa, apaga o teu passado e brota uma alegria. O Espírito Santo é derramado, porque foi Ele que te convenceu que você é pecador. Então o Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas. Aí deixa por conta
O Espírito Santo precisa habitar em nós para que possamos receber os dons. Sem o Espírito Santo, não há como receber os dons, não há como repartir os dons para os crentes. O Espírito Santo mora em mim. Aleluia. Amém. É assim que funciona, irmãos. Primeiro, antes do Senhor te dar os dons espirituais, Ele tem que te dar a salvação. Depois Ele te batiza com o Espírito Santo. E aí você está pronto para receber esse poder extraordinário. Os dons espirituais te capacitam. Deus coloca nas suas mãos o quê? As ferramentas para que você possa então pregar a palavra do Senhor, testemunhar do Senhor, né? Com sinais, com poder, os poderes, né? Que vem do céu, que vem do alto, que vem de Deus. E é isso que eu e você estamos aqui buscando. E você que está em casa, busque também. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é Deus de perto ou Deus de longe. Ele não está agindo só aqui em Copacabana, Ele está agindo em todo o planeta. Né? O Espírito de Deus, Ele age, né? O vento sopra onde quer. Ele só está buscando o quê? Um coração aberto. Um coração que esteja receptivo. Né? Então vamos caminhar. Isso é importante. Isso é importante porque hoje muitos grupos, muitos movimentos dizem ter dons espirituais, mas eles mesmos não receberam o Espírito Santo. Eles mesmos não se converteram. É verdade, irmãos. Há situações que nós temos ouvido, principalmente na internet, que a gente tem a oportunidade de ouvir e ver muitas coisas, muitos movimentos. Há pessoas que estão inventando, né, certas manifestações que não são bíblicas, não são fiéis, que não tem nada a ver com Deus e fala em nome de Deus. Mas quem conhece a palavra do Senhor, quem é doutrinado na palavra, quem entende o propósito de Deus, se houver uma manifestação que não vem do Senhor, o Espírito Santo, Ele te capacita a perceber que aquela manifestação não é de Deus. Para ser de Deus, tem que ter propósito. Nós já aprendemos que o propósito dos dons espirituais, primeiramente, os dons são dados à igreja para edificar a igreja, né? Para exortar a igreja, para consolar. Então, nós vamos aos pouquinhos compreendendo mais sobre esse assunto, que aí você vai estar com o seu coração aberto para receber os dons espirituais. Pode caminhar. Para recebermos os dons espirituais, precisamos 1. Salvação, virtude do Espírito Santo. 2. Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. 3. Dons espirituais. Ok, já falamos sobre isso. Agora eu te pergunto. Em que período você está? Será que você ainda precisa ser salvo? Quem sabe precisa ainda ser batizado no Espírito Santo? Ou já foi salvo, já foi batizado, só falta receber os dons espirituais, né? Amém. Aí é contigo, você vai pensando. Será que você precisa ser salvo? É hoje mesmo que você pode. Só depende de você, porque Deus já providenciou isso. A salvação em Cristo, né? Agora, o batismo com o Espírito Santo também, o Senhor já derramou o Espírito Santo, basta você crer. Não é isso? E os dons espirituais você tem que buscar, tem que querer. Amém? Pode passar. Os dons são vários, são diversos, diferentes, mas o propósito é o mesmo. Deus é o mesmo. Paulo faz questão de dizer: o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Isso não é coisa de Deus. Como podemos discernir se alguma manifestação é de Deus ou não? Resposta: pelo propósito. Aprenda isso. Por isso a necessidade de saber que nosso Deus é um Deus de propósito. É pelo propósito, pela finalidade, pela intenção que nós vamos descobrir se aquela manifestação provém ou não de Deus. É isso aí. Porque nós temos Hein? É isso mesmo. É isso mesmo. Nós já fomos avisados, Jesus falou sobre isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso, que nos últimos dias haveria falsos profetas. E a gente tem visto isso, né? E com muita frequência. Mas qual é o propósito daquilo que está sendo ensinado ou pregado? Se você conhecer o propósito de Deus, a intenção de Deus, a finalidade, né? Então você vai saber se aquela manifestação é legítima ou não, se é de Deus ou não. Vamos caminhar.
Porque não nos iludamos, irmãos. O inimigo de nossas almas, as hostes espirituais da maldade, vivem imitando as coisas de Deus. Precisamos ter muito cuidado com isto. Ok, você pode interpretar aquela figura, né? Sim. De acordo com o que nós estamos falando, existem muitas manifestações hoje, né? Que parece que é de Deus, parece, né? Está lá com cara de ovelha, mas por trás tem um lobo, né? Que simboliza o diabo, inimigo da tua alma, aquele que quer te matar, te destruir, não é isso? Mas se você entender o propósito de Deus, por isso que nós estamos batendo na palavra propósito, se você entender o propósito de Deus, você não será enganado, né? Pelo inimigo da sua alma, que é simbolizado ali por aquele lobo que está atrás, no caso da ovelha, né? Pode passar. O apóstolo Paulo foi muito claro quando disse que temos que tomar cuidado, porque podem pregar um outro evangelho, que não é o evangelho genuíno, autêntico. Ele chega a dizer que existem falsos ministros que enganam o povo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso. Já temos falado muito sobre isso, sobre o outro evangelho que tem sido pregado nos nossos dias. Estão pregando um outro evangelho completamente diferente, que não é o evangelho genuíno de Jesus, autêntico, não é simplesmente a palavra. Prega-se um pouco da palavra e mais outro tanto de outras coisas que não estão aqui na palavra de Deus, né? Pode passar. O propósito dos dons espirituais. Esse tema é tão importante que estudaremos antes mesmo de estudarmos sobre os dons, porque o propósito vem antes do dom. Certamente não nos enganaremos se conhecermos o propósito. Amém, pode passar. O primeiro propósito é criar um ambiente em que se possa manifestar o amor, para que o amor seja exercido e praticado na igreja. Então, o apóstolo Paulo ele gastou todo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios falando sobre o amor, que o amor está acima dos dons, né? O amor de Deus, o amor que foi derramado em nosso coração quando nós cremos em Jesus, porque foi o Espírito Santo que te convenceu que você é pecador. Você entende agora por que às vezes você conhece alguém que está na igreja, ou você já pregou tantas vezes para aquela pessoa, e a pessoa ouve, e ouve novamente, e não se converte? Né? Não é verdade? Porque a pessoa não abriu o coração. O Espírito Santo quer se revelar para aquela pessoa, mas quando a pessoa abre o coração, o Espírito Santo revela que Jesus é o Filho de Deus. E a salvação é imediata. Agora, a santificação, você vai aos poucos progredindo, você vai tirando da sua vida aquelas coisas que não vêm de Deus, né? Então a santificação compete a você também, é a sua escolha, é você abandonar algumas coisas que você lê na palavra de Deus, o Espírito Santo vai te mostrando, te revelando, isso aí você tem que tirar da sua vida, isso aí não tem nada a ver com a vida um cristão, né? E você vai abandonando, de repente você tem que abandonar alguns hábitos, algumas amizades, coisas que não competem, né? Então você tem que abrir mão disso e buscar a santificação. Vamos. Os dons espirituais são dados à igreja para que o amor seja exercido, seja praticado na igreja. Paulo, quando ensina sobre os dons na igreja, ele ensina que o caminho mais excelente não são os dons espirituais, e sim o amor. Amém. Agora eu te pergunto, vamos ser verdadeiros. Alguém vai estar cheio desse amor aí se não estiver lendo Bíblia? Se estiver sem comunhão com o Senhor? Se não gastar tempo com o Senhor? Se não estiver orando? Se não estiver passando pelo quebrantamento? Irmãos, não é fácil para ninguém. Não pensa que é assim, passa rapidinho e daí você vai estar transbordando amor. Não é verdade. Não é assim que funciona, né? Nós temos que mudar alguns conceitos. Tem que ter muita disciplina, um hábito de ler a palavra, de orar, de priorizar a vida espiritual, porque aí o Espírito Santo, ele vai te inundar de amor. O amor é lançado no nosso coração, sim, mas eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para manifestar aquele amor. Cheio do Espírito Santo, muitas vezes, para você se relacionar com o teu chefe, para que você possa olhar para
para te provocar, ele vai usar uma pessoa, de preferência as pessoas que estão próximas. É por isso que dentro da nossa família, muitas vezes, a gente tem problemas, porque um é crente, o outro não é. Então o inimigo da sua alma, ele vai usar aquela pessoa para roubar a sua paz, né? Para que você fique, às vezes, irado, para que você haja de acordo com outras pessoas, quando você tem um critério bíblico. Você tem o Espírito Santo com você, mas você precisa estar cheio para você estar andando assim no Espírito, para você ter a mente de Cristo e manifestar o amor do Senhor. Amém? Você pode ler para mim? Lúcia, ali está escrito ler 1 Coríntios 12, 32. Você pode ler, por favor? Diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ok, imagina a figura. Espalhe amor. Você está espalhando amor? Amém? Amém. Será que está mesmo? Mas quem sabe eu preciso também, né? Está cheio do Espírito Santo. Isso é todo dia, irmãos. Não é só um dia. Para o cristão manifestar esse amor, ele tem que ter realmente a revelação que Jesus é Deus, que Jesus está voltando, ser batizado com o Espírito Santo, receber de Deus os dons espirituais, sabe? Tudo que Deus já tem dado para a igreja, eu não posso abrir mãos, eu não preciso disso, porque Deus faz tudo com um propósito. Se Ele fez, se Ele deu, é porque Ele tem um propósito, para que você precisa, né? Você disse a palavra certa. Precisa, eu preciso. Diga aí, eu preciso. Eu preciso. Precisa mesmo. Amém? Vamos caminhar. O propósito dos dons espirituais é distribuir o amor na igreja. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso. Então, quando você tem a revelação que Jesus é o Filho de Deus e você confessa a Jesus como seu Salvador, então você tem o Espírito Santo em você. Olha a diferença. Porque foi Ele que te convenceu, né? Ele te convenceu. Ninguém consegue ter a revelação do trono do Senhor, que o céu é uma realidade, né? Então, se não for por obra do Espírito Santo, então Ele te convenceu, Ele está com você. A outra coisa é o revestimento desse poder, que é o batismo do Espírito Santo, que nós cremos que é para hoje. A nossa igreja cristã Antioquia, crê que os dons espirituais são para hoje, para que eu e você possamos fazer a diferença, para que a gente possa manifestar esse amor de Deus incondicional. Amém? Vamos continuar. Por favor, espalhe amor, porque de dor e sofrimento o mundo já está cheio. Não é verdade? O mundo está cheio de sofrimento. Se a igreja não estiver manifestando esse amor que vem do alto, quem é que vai fazer isso? A igreja é a única que pode fazer. Quando eu digo a igreja, todos os cristãos que são remidos pelo Senhor Jesus pode se encher do Espírito e estar pronto para ser usado pelo Senhor, para que o amor de Deus se torne manifesto. Amém, irmãos? Pode continuar. O dom espiritual é dado para que eu ame o meu irmão e para que ele me ame. E para que, havendo o amor, a igreja cresça. Amém, irmãos? Amém. Coisa maravilhosa, né? Nós temos que praticar isso. Imagina, se a gente nem se conhece, numa igreja que é pequena, não se conhece, como é que eu vou me importar com o irmão se eu não conheço nem a vida dele? Então precisa haver relacionamento. E Deus quer se relacionar com o homem. Deus está ansioso em que você pare para se relacionar com Ele. A coisa mais difícil hoje em dia é parar. Está todo mundo apressado, está todo mundo tão atarefado, tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para Deus. Não é assim, irmãos? É assim. Mas nós temos que mudar isso. Temos que fazer diferente. Precisamos estar conscientizados que Jesus está voltando. Deus vai pedir contas a mim, a você, o que você fez na sua vida, de que maneira você administrou o seu tempo. Nós que somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela fé no sangue de Jesus, nós temos uma missão a cumprir, que é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Deus conta conosco, mas precisamos estar cheios desse amor, que faz toda a diferença. Né? É você manifestar o amor de Deus. Pode passar. Fique atento. Se alguém manifestar um poder sobrenatural e não trouxer esse amor, é porque não vem de Deus. Todo dom espiritual promove o amor. Esse é o primeiro propósito.
a razão de ser dos dons espirituais. Isso, pode passar. Deus é amor. Paulo diz que quando Jesus vier buscar a igreja, cessarão os dons espirituais. Não haverá mais necessidade, mas o amor permanecerá. O amor é eterno. Deus é amor. O primeiro propósito é o amor. Amém? Amém. Então Deus quer manifestar o seu amor a todos os moradores da terra. Quando nós formos arrebatados, aí sim os dons não vai precisar mais, você já vai estar com o teu noivo, que é Jesus, não precisa mais dos dons, né? Mas o amor do Senhor permanece. Pode passar, Edson. Outro propósito é o propósito do serviço. O Filho do Homem veio para servir. Pode ler? Pode, você pode ler. Então nós já falamos sobre isso, né? Quando Deus te dá um dom, não é para você guardar para você, é para você servir ao próximo, para ser bênção, né? Na casa do Senhor. Aí todos serão edificados. E são vários os dons, né? Diversidade de dons, né? Então é isso que nós estamos buscando. Às vezes é necessário esse conhecimento bíblico, essa formação, que aí o seu coração vai se abrindo, a sua fé vai sendo fortalecida, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é isso? Não é assim que está escrito? A fé vem pelo ouvir. Então quer dizer que não é por mérito, quer dizer que eu posso receber, então eu quero. Eu quero isso para mim também. Quanto tempo eu estou vivendo sem isso, por isso que minha vida está uma porcaria, uma bagunça, né? Eu não tenho dado fruto, eu não tenho pregado a palavra de Deus com alegria, mas então eu vou me encher do Espírito, porque eu quero receber tudo que tem direito, né? A salvação, a batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Pode ler. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, isso significa que se Deus te capacita, se o Senhor te concede os dons, não é para você ser melhor que o seu irmão, mas é para você servir. Está entendendo? Você vai trabalhar com o Senhor, Ele te qualificou, Ele te capacitou, te deu um dom. Não é para você ser melhor, não é para você servir. Você ainda quer um dom? Você ainda quer? É para servir, é para trabalhar com o Senhor. Não é isso? Então vamos caminhar. E Jesus também, conforme nós lemos, Ele não veio para ser servido. Imagina, se Jesus não veio para ser servido, muito menos eu e você. Na verdade, Ele veio para servir. Vamos lá. Quem recebe um dom não é superior, muito pelo contrário. Quem recebe um dom espiritual se torna inferior aos demais. Servir, nossa vocação. Imagina você se nós não tivéssemos todo esse estudo anterior, todo esse preparo, né? Imagina só, você vai receber um dom, Deus vai te dar, você não vai saber usar, vai se achar superior, aí já é que é soberbo, você cai. Então é necessário que você aprenda qual é o propósito do dom, qual é a finalidade, qual é a intenção, qual é o alvo, para que o Senhor te dá as ferramentas. Imagina, dá uma ferramenta na mão de uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, dá um alicate para ela, vai ver o que vai acontecer. Na verdade, ela vai se ferir. Então Deus está te preparando, te capacitando para te dar as ferramentas. Amém? Amém. E que aí você vai saber manusear muito bem. Não vai ser como a igreja de Corinto que recebeu os dons, mas não sabia como utilizar. Aí fizeram aquele monte de bobagens, né? Um monte de coisas erradas que Paulo precisou escrever. Olha, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Não é que eles ignoravam a respeito dos dons, não. Eles tinham, mas não sabiam usar. Né? Então eu e vocês estamos aprendendo que tudo tem um propósito para a glória do Senhor. Vamos. A lógica da igreja é diferente do mundo. A pirâmide da igreja é invertida. Quem está no ápice está embaixo. Está entendendo? Agora nós vamos explicar aqui. Então, no mundo é assim. Vamos ler como é que é no mundo aqui, Liacha, por favor? Quem está lá em cima? Presidente, vice-presidente, gerentes, supervisores e empregados. Isso aqui, irmão, é no mundo, não é isso? Quem está lá no ápice é o mais importante.
é o presidente, depois vem o vice-presidente, mas na igreja a pirâmide é invertida, né? Quem é mais importante está lá embaixo. Vamos ver ali a pirâmide, por favor. Estrutura da pirâmide invertida vertical. Importante. Ordem de importância na qual os elementos são apresentados. Lá embaixo, importante. O importante fica embaixo. Isso, mas lá em cima tem um sinalzinho, não tem? Mais ou menos? Mais importante. Então, lá embaixo, menos importante. Então, quem tem o dom, os dons, pastor, tem gente que quer ser pastor. Já reparou isso? Ser pastor para mandar. Eu tenho uma ideia, eu vou mandar. Eu sou apóstolo, todo poderoso, está se achando. Mas não entendeu o que é para servir. Então, aquele que é mais importante vai servir. Né? O dom é dado para essa finalidade. Você vai ser servo para servir. Vamos. Quem é portador de dom é para servir. O maior serve o menor. Vejamos o que Paulo disse a esse respeito. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, pois nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Ok. Então Pedro nos dá essa palavra, esse ensinamento, não é isso? Pode passar. Paulo, né? Sim. Na igreja é assim que funciona. Servos de Deus, ministérios, pastor, presidente. Então, os pastores, né, os ministros estão na parte de baixo da pirâmide, né? Então, irmãos, vamos ver qual é o próximo, nós vamos ter que terminar. Vai. Ok, vamos ficar aqui na pirâmide, que a gente não esquece onde a gente parou. Nosso tempo já está terminando, a gente vai ver. Nosso tempo já está terminando, nós vamos dar continuidade no próximo domingo, na próxima aula. Que você não esqueça de buscar na sua casa. Né? Nós estaremos aqui orando por vocês, para que essa semana o Espírito Santo faça algo grande na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.